Boa tarde. Não tem nem como... Você precisa aí, Jota. Oi, oi. Oi. Tem alguém que tá ao vivo aí, gurizada? Vou baixar a televisão lá. Vou baixar. Boa tarde, Renato. Boa tarde. A gente sabe que você e esse grupo do Grêmio estão bem acostumados aí a decisões. Chegou mais uma, né? Amanhã não pode dar mole, como você disse na última partida. Com que espírito você terminou o trabalho de hoje e com que espírito você está indo para a concentração com esse grupo de jogadores visando a partida de amanhã? O espírito é o mesmo de sempre, o melhor possível. Há 2 anos e meio. Então, não sei se vocês vão contar quantas vezes eu vou falar a palavra dar mole hoje, mas vamos lá. O dar mole, eu acho que eu tive uma conversa muito boa hoje com o meu grupo durante 1h30. E colocar para vocês que o dar mole, ele é muito fácil de se corrigir. Até porque eu já comecei a corrigir hoje. E a minha equipe nunca deu esse mole todo. Nenhum outro jogo, inclusive o de domingo, digamos assim, nos três jogos do Brasileiro, que a gente deu esse mole aí e nós pagamos pelos nossos erros. Mas, por outro lado, todo mundo se apegou na palavra da mole, e a gente deu mesmo. Por outro lado, eu fiz justamente esse gesto aqui para o meu grupo hoje. Porque o meu grupo deu uma aula de futebol no último domingo. Então, o dar mole, a gente sabe que a gente deu e que a gente não pode repetir. Mas o dar mole, a gente corrige. Comprar futebol, ninguém compra. Então, o meu time é o melhor time do Brasil. O meu time joga o melhor futebol do Brasil. Então, não adianta as pessoas falarem que eu concordo. Tem equipes que jogam bem o futebol no Brasil. 1 jogo, 2 jogos, deixam de jogar 3 jogos. O meu time joga o melhor futebol do Brasil há 2 anos e meio. Então, no momento que a gente deu esse mole em algumas partidas, eu volto a repetir, esse deu esse mole eu já corrigi. Mas isso é fácil. Pronto, paramos de dar mole. Mas o nosso futebol vai continuar o mesmo. Enquanto que as outras equipes podem não dar mole, mas não tem o futebol do Grêmio. Então é muito simples o futebol. Concordo com muitos de vocês que falaram que foi o melhor jogo do campeonato, e foi mesmo. Infelizmente, para nós perdemos o jogo, mas nem por isso eu vou deixar de bater palmas para o meu grupo, bater palmas pela aula de futebol que eles deram nos primeiros 35 minutos. O depois, aí entra o da mole. Mas até então, foi uma aula. Se o Grêmio tivesse ganho o jogo domingo, hoje todo o Brasil estaria falando, o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Bom, já que algumas pessoas não falaram isso, eu estou falando. E isso é uma opinião minha, e eu respeito a opinião de todo mundo. Outras equipes jogam bom futebol, mas o Grêmio basicamente joga há 2 anos e meio. E aquilo que o Grêmio demonstrou nos primeiros 35 minutos do jogo contra o Fluminense foi uma aula de futebol. Uma aula. Só não foi adiante essa aula de futebol, porque aí entra a palavra que a gente deu mole. Eu volto a repetir. Dar mole no futebol é fácil de corrigir, já está corrigido. Jogar o bom futebol, futebol bonito, futebol moderno, futebol que busca a vitória, que tem jogadas, triangulações de um lado, do outro, toque de bola, gols de cinema, isso o meu time sabe fazer. Então, isso, apesar da derrota, mais uma vez, palmas para o meu time. Tem gente que vai discordar, mas o comandante do Grêmio sou eu. E para quem entende de futebol sabe que foi uma aula de futebol aquilo. Uma aula de futebol. Agora, talvez seja a última palavra que eu falo do dia, né? Espero que a gente possa parar de dar mole. Para aí sim, algumas pessoas de vez no Brasil todo falarem novamente que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Foram 17, deu mole nessa vez. Contei. Hoje? É. Bom, então vou falar da mole mais uma vez. De repente eu quebro o meu próprio recorde de domingo. Agora estão contando, vamos lá então. Mas, Renato, pelo que eu acompanhei das transmissões,
Durante os 35 minutos que o Grêmio deu aula de futebol, você foi elogiado e o Grêmio foi elogiado. E foi criticado porque permitiu a virada do Fluminense e tomou 5 gols, que é algo absolutamente fora do normal dentro de casa. E você foi criticado também porque simplificou na expressão deu mole o fato de o Grêmio ter permitido a virada do Fluminense e ter tomado os 5 gols. O deu mole não é muito simplista para explicar o que aconteceu? Não, mas é só. Aí não. Aí é o que eu falo. Aí é enxergar o futebol. O deu mole, já que para algumas pessoas fica difícil entender o que é dar mole, então vamos lá, vou explicar também. Vou fazer o trabalho de algumas pessoas. O dar mole, nós paramos de correr, nós achamos que o jogo já estava ganho, nós deixamos de fazer o que a gente combinou na pré-eleição. O que nós tínhamos combinado na pré-eleição? Sufocar o time do Fluminense, marcação espelhada, cada um com um, não deixar o time do Fluminense jogar, porque eu sei da maneira que o Diniz coloca o seu time para jogar, e nós sabemos de que maneira o Fluminense joga. Então nós pressionamos o tempo todo. Fizemos o que de repente nós combinamos e conseguimos fazer 3 gols em 35 minutos. Mas a partir daí, aí já deixamos de marcar, já deixamos de correr, já começamos a achar que só quero a bola no pé, então nós deixamos de fazer as coisas. Aí isso se dá mole. Se o meu time continua fazendo a mesma coisa que fez desde o primeiro minuto, eu não tenho dúvidas alguma, com todo o respeito à equipe do Fluminense, que é um clube que eu admiro muito, que ia ser 5-6. Mas sim, normalmente no jogo. Mas no momento que a gente achou o terceiro gol, a gente achou que o jogo estava decidido. E isso é o da mole. Então não foi por causa de uma substituição, não foi por causa disso, por causa daquilo. É que nós deixamos de correr. A gente só queria a bola no pé. E aí o adversário cresceu. Não é que tenha crescido. O adversário achou o primeiro gol, achou que foi uma jogada muito esquisita, mas o que vale é bola na rede. Eles acharam o primeiro gol. Damos mole de novo no segundo gol. Damos mole no terceiro e assim foi. Então, no momento que a gente começou a dar mole no primeiro tempo, a gente deu esse mole para o resto do jogo. E aí o Fluminense cresceu e começou a achar os gols. Então não tem outra explicação. Para quem vê futebol, para quem entende futebol, e quem jogou futebol sabe disso, que no momento que você tem 1, 2, 3, 4 jogadores, 5 jogadores, sei lá, que deixam de fazer as coisas dentro do campo, começa a estourar lá atrás. E de repente passou na cabeça de alguns que o jogo estava decidido. E o jogo só acaba quando o juiz acaba. E que não era o caso, nós estávamos ainda no primeiro tempo. Então foi por isso que o Fluminense cresceu e fez os 5 gols. Se você for ver os gols do Fluminense, qual foi a jogada trabalhada? Basicamente foram os gols de bola parada. Que vale também, óbvio. Agora, o que o Grêmio fez nos primeiros 35 minutos, a gente não pode pegar por causa da derrota, jogar no lixo. Pelo contrário. É muito simples um treinador chegar aqui, venceu, dar os parabéns. Meu time perdeu e eu dei os parabéns, porque foi uma aula de futebol. Infelizmente pra gente, nós colocamos tudo no lixo aqueles primeiros 35 minutos. Quer dizer, as pessoas colocaram com todo direito pelo que aconteceu no restante do jogo. Agora, eu não posso colocar no lixo. Pelo contrário, eu bati palmas para o meu time. O meu time joga, e joga muito. E o que eu falo para eles, eu falo para vocês. Você não pode chegar ali no supermercado, no açougue, na padaria, bater na porta, entrar com dinheiro e comprar 1 quilo de futebol, 2 quilos de futebol. Futebol ninguém compra, ou tem ou não tem. E o meu time tem. E se a gente parar de dar esse mole, a gente pode ter certeza que a gente vai conquistar mais alguma coisa esse ano. Renato. Você quer ver o jogo aí ou a gente para aqui a entrevista? Vocês querem ver o jogo? 3-0. O futebol é bola na rede. Renato, no momento em que você disse que o time deu mole, que alguns jogadores pararam de competir... Eu estou contando quantas vezes também vocês estão falando da mole, entendeu? Agora é gíria. Você não falou nenhuma, mas devia ter falado. No momento que você disse que o time deu mole, que alguns jogadores pararam de competir, pararam de fazer o que tinham que fazer, você não está transferindo a responsabilidade do insucesso para os jogadores e tirando essa responsabilidade de ti, taticamente, que a sua alçada, o time não deveria estar mais ajustado, especialmente nos 35 minutos do primeiro tempo em diante? Não, pelo contrário, o que nós combinamos a gente fez.
Qual é a participação do treinador? É colocar em campo, definir a situação de jogo, a parte tática, foi definida, foi feita. Mas aí você quer que eu entre em campo? Você quer que eu troque 3 jogadores com 35 minutos do primeiro tempo? Aí entra a responsabilidade de cada um. E cada um tem que ter sua responsabilidade. Você quer que eu faça o quê? O jogador para de correr, eu troco ele. O outro para, troco. O outro para, troco. E aí, eu vou fazer quantas trocas? Aí entra o profissionalismo. O jogador não tem que parar de correr. O jogador tem que competir. É por isso que eu falo para vocês o que eu falo para eles. A diferença do jogador brasileiro para o jogador europeu. Eles competem os 90 minutos. O tempo todo. Quando o jogador... Agora, o futebol brasileiro é melhor. É mais bonito. Agora, no momento que o jogador brasileiro... Não são todos jogadores, óbvio. Mas no momento que o jogador brasileiro tiver essa consciência de competir os 90 minutos, pode ter certeza que o futebol brasileiro vai muito mais além do que já foi. Pode ter certeza. Agora, tem que ter essa consciência. Essa consciência tem que ser de todos. De todos. Eu nunca vou fugir de uma responsabilidade minha. Mas o que eu propus durante a semana, o que eu propus na pré-eleição, a gente fez. Até 35 minutos. No momento que não faz mais, o que acontece? Começa a trocar, eu tenho 3 substituições. E isso, eu conversei com eles, inclusive, no intervalo do jogo. O desespero é deles. Calma. Junta. Vamos valorizar a posse de bola. Eles vão deixar espaço. Nós vamos fazer o 4º gol. Entrem focados nisso. Só que, mais uma vez, com 3 minutos, hoje eu mostrei no vídeo. O Fluminense já havia tido 2 situações de gols. Não pode, né? Uma equipe com 3-0, de repente tomar 5 gols. Aí você vai falar, a responsabilidade do treinador. Agora eu te pergunto, qual seria a responsabilidade do treinador numa situação dessa? Me responde. A tática? A parte tática foi feita. Inclusive nós vemos 3 gols com a parte tática. No momento que eu defini a minha equipe, do momento que deveria jogar, começar a partida jogando daquela maneira, marcação espelhada, fizemos 3 gols. Parar de fazer por quê? A hora que eu errar, eu vou assumir meus erros, eu vou aceitar as críticas. Na hora que eu errar, estava tudo muito bem, estava tudo muito bom, 3-0. Poderia sair o 4º, o 5º, o 6º. Mas independente disso, a gente, essa conversa com o grupo foi muito boa. E é por isso que eu falo para vocês que eu bati palmas, como venho batendo palmas para o meu time. Eu não posso pegar aqueles 35 minutos e jogar fora. Eu estaria preocupado se o meu time só estivesse dando mole, estivesse jogando mal, não estivesse fazendo gols, não estivesse criando jogadas, entendeu? Aí eu estaria preocupado. Então, meu time provou que sabe jogar futebol. Meu time é o melhor time do Brasil, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não é por nada que em 2 anos e meio nós conquistamos 6 títulos. Com respeito a qualquer outra equipe, porém. Com qualquer outra equipe. Agora, você não pode comparar uma equipe, 2 equipes, 3 equipes, por causa de 3, 4 jogos. Você não pode comparar futebol com 3, 4 partidas. Você tem que comparar ao longo de um campeonato, ao longo de pelo menos um semestre, para ver o que aquela equipe fez, a outra equipe fez, o que essa equipe fez. Aí é a comparação. Aí existe a comparação. Agora, as pessoas preferem, de repente, porque o Grêmio tomou uma virada do Fluminense, por erros nossos, não tirando os méritos aqui do Fluminense, mas foram, no mínimo, 4 erros nossos. Eu acho que as pessoas deveriam pensar um pouquinho melhor e eu concordo com vocês no momento que todo mundo estava elogiando o Grêmio, é o que eu falei para o meu jogador. Se o Grêmio ganhar aquele jogo, mesmo dando algum mole na partida, mas ganhando o jogo, todo mundo ia falar, o Grêmio está jogando o melhor futebol do Brasil, o Grêmio é a melhor equipe do Brasil, mas perdeu, aí as pessoas inverteram. São situações que acontecem no futebol. Mas eu, como treinador do Grêmio, sob o comando esse meu grupo, sob o meu comando, eu não canso de elogiar. E eu acho que a torcida do Grêmio também está muito satisfeita. Lógico, não com a derrota, porque eu também não fiquei satisfeito, muito menos o meu grupo. Mas pelo que o Grêmio vem fazendo em 2 anos e meio. Então a gente não pode, por causa de 2, 3 partidas, está tudo errado. Não, está tudo errado não. O Grêmio perdeu o jogo e deu uma aula de futebol. Uma aula de futebol. Pagamos pelos nossos próprios erros. E aí é que eu falo. Manda algum time ou algum treinador essa semana chegar lá na padaria, no supermercado e comprar 2 quilos de futebol. Ninguém vende futebol. O Grêmio tem futebol. Então, na hora que a gente voltar, parar, e pode ter certeza que vai ser a partir da manhã, e dar esse mole, e a gente voltar a competir todo mundo durante os 90 minutos, pode ter certeza que o Brasil vai continuar elogiando o meu time.
Consegui responder a tua pergunta, mas você não respondeu a minha. Vai lá. Renato, tu sempre foi muito elogiado pela questão anímica dos jogadores e por ser muito parceiro dos jogadores. Atitude talvez seja a palavra que também fale bastante. Se encaixa bem também. Sobre isso que tu tem repetido. Qual é o tipo de atitude para esse jogo contra a equipe da Católica? Porque o Grêmio tem uma certa vantagem já na partida e pode ser perigoso o Grêmio ficar, digamos assim, acomodado na partida, como tu tem falado. E a gente está vendo aqui na tela, como tu falou antes aqui, já está 3-0 pro Liverpool numa partida contra um grande clube também. É o Barcelona. A atitude é muito importante, né? Mas é fundamental, essa palavra eu uso muito. Foco, concentração, atitude. Isso o jogador tem que ter. Isso o jogador passa, o treinador passa. Mas quem tem que ter dentro do campo são os jogadores. E o meu time, o meu grupo sempre teve isso. Então é por isso que eu volto a repetir. O da mole foi, digamos, em 4 partidas esse ano aqui, de repente 5. As 3 partidas do Campeonato Brasileiro e digamos que 2 partidas da Libertadores. E mesmo assim o Grêmio jogou muito bem todas elas. E aí é que eu falo, deu mole, pagou pelos erros. Compete, atitude, foco, concentração. Durante os 90 minutos. Para essa partida nós vamos voltar a fazer o que a gente sempre fez. Não tem que mudar muito. O Grêmio não joga para empatar uma partida. O Grêmio joga para ganhar em qualquer lugar. O Grêmio está jogando na arena. O torcedor tem que lotar a arena. O Grêmio vai jogar para ganhar, como sempre fez. Como sempre fez, independente do resultado, independente da competição. O Grêmio não teme ninguém. O Grêmio respeita todo mundo. E volto a repetir, em 2 anos e meio o Grêmio conquistou 6 títulos, porque sempre respeitou os adversários, mas sempre jogou para ganhar. Você acha que amanhã o Grêmio vai deixar de jogar para ganhar? De maneira alguma. O Grêmio é grande, meu grupo é bom, é muito qualificado, eu não posso ter um grupo desse e jogar defensivamente. Jamais. Até porque isso não entra na minha cabeça. Se eu tenho as peças, eu vou jogar sempre para ganhar, porque eu jogando para ganhar, eu estou muito mais próximo de uma vitória do que uma derrota. Vai acontecer a derrota? Vai acontecer a derrota. Mas cá para nós. O da mole, não vamos dar mais esse mole. E aí a gente vai ver no final dos 90 minutos. Renato, você falou sobre a questão das peças, né? Amanhã você não tem o Matheus Henrique, né, que está suspenso. E no início do ano a gente viu muitas vezes o Maicon e o Michel jogando juntos, independente de quem vai jogar, mas no estilo de jogadores, porque eles são bem diferentes, independente do que você escolha. O que você pretende, tendo em vista, primeiro, que não quer mais dar mole, e segundo, que disse que o Grêmio vai jogar aquilo que já tinha jogado outras vezes? Mas o Grêmio vem jogando o que ele jogou. Mas aí eu vou voltar na palavra, depois da entrevista vocês vão me falar quantas vezes eu vou falar. Mas é só tirar o da mole. E o Grêmio, você vai me falar, o Grêmio foi campeão gaúcho invicto, tomou um gol, não perdeu nenhuma partida, ganhou o título que já disputou esse ano aqui. O Grêmio deu um mole na Libertadores e conseguiu se recuperar. Amanhã o Grêmio depende de si próprio, dentro da arena, para passar para a próxima fase. E se a gente parar de dar mole no Brasileiro, o Grêmio automaticamente ele vai subindo. Ele vai chegar, já falei para vocês, tem muitos times que disparam, mas a reta, o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo. Tem muita coisa. Lá no final nós vamos ver quem está lá na frente. O Grêmio vai estar lá. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza porque eu confio no meu grupo. Então não tem que ficar aqui lamentando. É o que eu falo para vocês. Se o Grêmio estivesse jogando mal, se o Grêmio não estivesse criando, se o Grêmio não estivesse fazendo gol, se o Grêmio não tivesse já conquistado o título esse ano, eu estaria preocupado. Olha a minha cara de preocupado. Você acha que a minha cara é de preocupado? Não. A minha cara depende, né? Fiquei um pouquinho triste por causa desse mole. Mas o mole já está corrigido. O futebol é o mesmo de sempre. Aquele futebol dos primeiros 35 minutos que vocês viram lá. Isso é qualidade, isso é treinamento. Então, meu time já... Não, um grupo como o do Grêmio, o Mateuzinho vê muito bem, mas um grupo como o do Grêmio qualificado não pode depender de um jogador. Aqui as peças... São várias peças, sai um, entra outro e vamos embora. Ou algum tem uma característica diferente do outro, às vezes você ganha de um lado, perde do outro e vice-versa. Nem todo jogador tem as mesmas características, senão não tem o porquê de mudar um jogador.
Não importa. Saiu um, entra outro, a maneira de jogar é a mesma, buscando sempre a vitória, que eu falei. Às vezes um tem uma qualidade maior que o outro tem uma marcação melhor. Faz parte, isso é qualquer grupo, em qualquer parte do Brasil. Renato, são poucos os treinadores que ficam muito tempo nos clubes brasileiros, né? Você está atravessando aí 2 anos e meio de Grêmio e talvez tenha o desafio de iniciar um novo ciclo vencedor, pelo menos é isso que alguns apontam. Você está preparado para abrir esse novo ciclo? Sabe o caminho? Porque é uma realidade que poucos técnicos atravessam, né? Serem vencedores e reiniciarem um caminho de títulos anos depois da primeira conquista. Você concorda que o Grêmio precisa abrir esse novo ciclo e, consequentemente, encontrar esse novo encaixe de equipe? É muito boa a tua pergunta. Mas no encaixe de títulos, nesse ano o Grêmio disputou um, já ganhou. Eu concordo. Até porque um clube grande é muito cobrado pelo elenco que nós temos, a gente tem que brigar sempre por título. Mas nós não vamos ganhar todos os títulos. Agora, nós já perdemos jogadores importantíssimos. Outros jogadores chegaram. Outros jogadores nós descobrimos. A maneira de jogar do Grêmio continua a mesma. O futebol bonito continua o mesmo. Conquistas continuam as mesmas. Então nós estamos no caminho certo. Nós disputamos um título esse ano. Ganhamos. Título invicto. Não começamos bem o brasileiro, mas daqui a pouco o Grêmio se recupera. Amanhã o Grêmio depende de si próprio para passar para a próxima fase. Então o que eu combinei com o meu grupo hoje, nós temos 3 itens. Eles têm 3 tarefas até a chegada da Copa América. E aí a folga deles vai depender disso. E começa amanhã. Então, as 3 tarefas. Classificar na Libertadores. Uma, que é amanhã. Não tem mais um jogo. É amanhã. Tem que ser amanhã. A gente se recuperar no Campeonato Brasileiro. Isso estou falando até a Copa América. Se recuperar no Brasileiro e classificar na Copa do Brasil. Então eles têm 3 tarefas até a Copa América. Como eu confio muito no meu grupo, eu acredito que essas 3 coisas vão acontecer. Renato, em cima disso, das mudanças, é claro que saíram jogadores, outros até caíram de rendimento, acho que é normal. E o que a gente nota, e até os números, quem analisa e trabalha com o número traz que o Grêmio está com uma dificuldade na recomposição defensiva, tanto que os gols, o Grêmio está sofrendo gols, coisas que não acontecia, até por essas mudanças de jogadores. Tu já encontrou uma combinação ideal do meio-campo e aquele lado direito ali, você já botou o Marinho, o Alisson. Sente falta ainda de um jogador com a característica do Ramiro, que te dava aquela segurança pelo lado, para essa recomposição defensiva? Nós não temos mais o Ramiro. Estou testando alguns jogadores por ali e é o jogador que se escala. Eu estou tentando. O Grêmio nunca tomou tantos gols assim. Não é desculpa, mas no momento que você tem que improvisar ali atrás, é lógico que as dificuldades são maiores. Principalmente se tratando que nós temos a dupla de zaga, que, no meu entender, na minha opinião, é a melhor da América do Sul, que é o Jeromel e o Cano. Nós temos o Paulo, que é um grande jogador, mas infelizmente o Paulo machucou, está muito tempo fora. O próprio Marcelo Oliveira, que vinha bem ali. Então nós temos que ficar improvisando o tempo todo um volante. E é lógico que o sistema defensivo ele peca um pouquinho por você, principalmente em termos de Campeonato Brasileiro, você improvisar ali atrás. Não estou dando desculpa, mas talvez seja por isso também que o entrosamento não é o mesmo de um volante com um zagueiro, a gente sabe disso, que o Grêmio tomou esses gols todos no Campeonato Brasileiro. Mas, em compensação, que eu falo, não adianta a gente falar, nós tomamos o gol justamente porque a gente andou dando mole. E esse mole vai acabar amanhã. E se acabar amanhã, o Grêmio vai ser o Grêmio de sempre. Eu volto a repetir para vocês, eu respeito qualquer treinador, eu respeito qualquer time do Brasil. Agora, se você pegar 10 pessoas que gostam de ver e entendem de futebol, eles vão ver que o melhor futebol jogado hoje no Brasil é do Grêmio. Eu volto a repetir, não adianta você pegar uma equipe que joga bem 2 partidas e fica 4, 5 partidas sem jogar bem. Eu acho que o melhor futebol e o bom futebol é aquele time que é campeão e joga bem na maioria das vezes. É uma opinião minha. Muita gente vai discordar, mas os números estão aí. Os números estão aí. E isso ninguém pode negar. Renato, a gente viu que ontem tu deu duro na academia.
Tava malhando, né? Não deu mole. Dou duro em outras coisas também. Vamos Agora, lá. sobre o deu mole dentro de campo, tu acha que isso pode passar um pouquinho pela preparação física? Tem algum jogador que, de repente, não está 100% para correr os 90 minutos? Você faz essa avaliação, daqui a pouco, por ter dado esse mole, amanhã vai mudar alguma peça porque não está bem fisicamente? Não, não é isso. O Grêmio, ele viaja muito. São várias competições. E aí entra naquele assunto, né, que muita gente ainda pergunta, mas vai mudar a equipe? Os jogadores são humanos. Vocês são testemunhas disso? E eu vejo muitos jogos. E com certeza vocês assistem também. Vocês veem na Série B, na Série A, Libertadores, Copa do Brasil. Vocês já notaram quantos jogadores caem com cãibra? E nós estamos em maio. Então está todo mundo mal fisicamente. Você não concorda comigo? O jogador, quando ele tem cãibra, tem duas coisas. Ou ele está correndo demais. Foi o que aconteceu comigo em Tóquio, viu? Só lembrando vocês de 83. Ou ele não está em condições de correr. Aí começa a dar cãibra. São as duas hipóteses do jogador. E aí vocês veem quem está correndo e quem não está correndo nos outros clubes também. E a maioria dos jogadores aí estão tendo câimbras toda hora. O problema é que o desgaste é muito grande, a exigência é muito grande, não é somente em termos de jogos, são viagens, a gente passa o maior tempo dentro de hotel, de avião, de aeroporto, ninguém está se queixando, é a nossa profissão, mas eles são humanos, eles sentem, se vocês jogarem 2 peladas em 3 dias, tudo bem, vocês não têm o treinamento dos atletas, vocês vão sentir também, mas mesmo com treinamento, os jogadores sentem. Por isso que de vez em quando algumas pessoas não entendem por que mudou 2, 3 jogadores, porque a gente sabe que tem jogadores que estão no limite, às vezes até por causa da idade também. Se você botar para jogar, você vai ter o jogador no campo, mas não vai ter o jogador, que ele não vai conseguir correr. E aí você já é certo aquela substituição, aquela outra substituição, aí acontecem outros problemas no campo e só tem 3 substituições. Então eu tenho que pensar nisso tudo. Eles têm tudo do melhor. O clube aqui não falta nada para eles, nada, merecidamente, eles têm tudo, merecidamente, mas eles são humanos, é por isso que muitas vezes a gente dá uma poupada em alguns jogadores, às vezes poupa praticamente todos, porque eu tenho que ver um pouquinho ali na frente também, não é somente naquela partida. É por isso que o grupo do Grêmio é um grupo grande, um grupo bom, um grupo qualificado. E aí é que eu falo, todo mundo está tendo oportunidade. Ninguém pode reclamar. Vai jogar 15 minutos, meia hora, 45 minutos, 90 minutos, não importa. Não tem uma cláusula no contrato do jogador do Grêmio que ele é titular. Ninguém tem essa cláusula. Ninguém. Então, no momento que ele for exigido, ele vai começar ou vai entrar no jogo, ele tem que dar o máximo de si. No momento que eu sentir que ele está muito cansado, ou ele vem conversar comigo e fala que realmente está com as pernas pesadas, a gente segura, aí tem o bom senso. Agora, treinar, eles treinam. Em termos de recuperação, tem os melhores profissionais aí, entre os melhores do Brasil. Não falta nada para eles. Falta nada. Mas aí entra naquilo que eu te falei. Só começa a perceber em outros jogos quantos jogadores sentem cãibra. Não são só jogadores do Grêmio. Oi, Renato. Fala um pouquinho dessa conversa de 1h30 que você disse que teve com os jogadores aí. Você disse que está tranquilo, está numa boa, né? Eu quero saber se você deu uma dura neles e como é que vai ser amanhã de noite. Se eles vão entrar assim, firmes? O problema, esse tipo de conversa que eu tenho com o grupo fica entre eu e eles. Cada um leva da maneira que quer, se é dura, se é chamar atenção, se é explicar. Eu passo o vídeo, converso numa boa com eles, mostro o que eles fizeram de certo, o que eles fizeram de errado, procuro corrigir, procuro elogiar aquilo que eles fizeram de certo. Eu acho que o fundamental é o que eu passei para vocês, é a gente parar de dar esse mole. É simples. O jogar mal toda hora, não criar, não fazer gols, esse é um problema. Esse é um problema. Então, o Grêmio esse ano aqui deu esse mole e nós pagamos pelos nossos próprios erros. Então é parar de dar esse mole para o adversário e só jogar.
e só fazer exatamente aquilo que a gente sempre fez, aquilo que o Grêmio fez em 35 minutos. Em 35 minutos contra o Fluminense. Lógico que é difícil você jogar 90 minutos daquela forma. Mas aí tem que ser um pouco mais malandro também, né? Tem que ser um pouco mais malandro. Tá 3-0. Aí é segurar a bola, valorizar a posse de bola, trabalhar em cima do desespero do adversário. E isso tudo a gente não fez. 3-0 a gente conseguiu dar o contra-ataque para o adversário. É isso que não pode acontecer. E é essa a conversa que eu tive com eles. Então, essas coisas que eu falo, às vezes não precisa nem o treinamento. Numa conversa, num vídeo, como eu fiz hoje, a gente já corrige. O futebol bonito, a qualidade do futebol, aí é mais difícil de você corrigir. Mas o meu time tem. É por isso que eu falo que eu não estou preocupado, porque qualidade o meu time tem. Eu estou aqui, botando a cara aqui, falando que o meu time é o melhor time do Brasil, que joga o melhor futebol do Brasil. Para quem quer ver. Se alguém achar, e eu dou todo o direito de achar e pensar diferente, é só ver os números. Não pega uma partida só, não pega 2 partidas. Pega uma sequência de 15, 20 jogos, aí a gente vai ver. E pega a equipe que deu a volta olímpica. Pega a equipe que deu a volta olímpica também. Aí os números aumentam. Renato, a pergunta é justamente sobre isso. Você falou que veio aqui, deu a cara para reafirmar a confiança no elenco, a qualidade, o futebol bonito. Depois de uma derrota, de uma virada daquelas, o torcedor do Grêmio precisava ouvir isso, e o grupo de jogadores também, até antes de uma decisão que define a vida do Grêmio na Libertadores. Era necessário nesse momento fazer isso? Eu acho que nessa hora aqui, digamos assim, os ídolos, as pessoas que os torcedores mais confiam, é importante. Eu sei que a torcida do Grêmio confia totalmente no Renato. Eu estou aqui justamente para falar. Vocês sabem que hoje não é meu dia da entrevista, mas ontem, falando com o Sombra, eu falei, deixa que amanhã eu vou lá da entrevista, vou falar com eles, justamente para passar essa confiança toda que eu sempre passo para o meu grupo, para o nosso torcedor. Então, o torcedor ficou chateado no último domingo, que nós perdemos o jogo, tomamos aquela virada, mas eu volto a repetir, essas coisas são fáceis de serem corrigidas. Mas o futebol bonito, o futebol ofensivo, as triangulações, os gols, ficam bem mais difíceis de você ter isso. E o Grêmio tem. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que amanhã a gente vai voltar a fazer o que a gente fez lá nos primeiros minutos, como a gente sempre fez em todos os jogos, jogando bem, não dando mole, não vai ter mais mole, pode ter certeza. Aí pode ter certeza que a história do jogo vai ser totalmente diferente. Aí, é o Barcelona, hein? É o Barcelona. Aí eu ia perguntar para vocês, vamos ver se o Barcelona deu mole. Deu mole? É o Barcelona. Pois é o Barcelona. A vida é assim, gente. É isso aí. O mole. O tal do Barcelona também deu. Você vê? O Barcelona também deu mole. Oi? Olha bem. Não, contou quantos mole? Quantos? Foco, entrega, atitude. Campeão do mundo. Vê a diferença? Vê a diferença? Correr, pegar, focado, concentrado. Campeão do mundo. Certeza que no dia anterior eu não tinha saído da troca. Mas os caras estavam preocupados com o fuso horário, que lá o jogo era meio-dia. Otário, porque fuso horário. Já estava acostumado, noite. Voando baixo. Isso. Falando todas as vidas, eu vou dar um nome. A porrada foi pra mim. Esse é o Renato, gurizada. Valeu.